No último domingo, 9 de julho, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem sobre o caso Luan, o jogador do Corinthians que foi agredido dentro de um motel. O programa traz novidades, novas imagens de como os torcedores invadiram o local. Imagens de câmeras de segurança ajudam a polícia de São Paulo a reconstituir a ação dos agressores de Luan, jogador do Corinthians. Essa semana ele foi atacado por torcedores dentro de um motel. Casos de violência como esse têm sido recorrentes e mostram que a cobrança por resultado às vezes vira perseguição. Madrugada de terça-feira, 2h40 da manhã. Homens entram num motel na zona oeste de São Paulo. Imagens das câmeras de segurança mostram o grupo se dirigindo à recepção. Eles são torcedores do Corinthians. Estão ali para surpreender um dos atletas do clube. O meio-campo, segundo depoimentos dados à polícia por funcionários do motel, os torcedores já sabiam onde o jogador estava. Luan estava acompanhado de amigos e algumas mulheres. Os corintianos diziam que estavam ali para fazer uma cobrança. Da recepção, o grupo seguiu em direção que dá acesso às suítes, uma área onde, de acordo com a administração do motel, não há câmeras de segurança. Eles entraram no quarto de Luan e cercaram o jogador. Começaram a fazer ameaças e agredi-lo. O ataque continuou depois na área que dá acesso aos quartos. Em imagens gravadas por um dos invasores, dá para ver Luan cercado, enquanto o grupo exige que ele saia do Corinthians. Claro que você vai sair do Corinthians, mano. Você tem que respeitar o Corinthians, mano. Você tem que respeitar o Corinthians. Depois da confusão, Luan postou numa rede social a foto da bermuda que estaria vestindo. Ela apresentava algumas manchas de sangue e a inscrição: "Não é só futebol". O jogador não quis prestar queixa à polícia, mas dois amigos que estavam com ele no motel registraram um boletim de ocorrência. Ao todo, seriam 7 os agressores que entraram no quarto gritando frases como: "Vou matar o Luan, vou matar vocês, aqui é da Gaviões, safado, vagabundo, se não sair do Corinthians, vamos te matar". Os amigos de Luan disseram ainda que um dos invasores, vestindo um moletom azul, estava armado. O Luan é vítima, assim como os amigos dele. Mas assim que for apresentado, vai ser coletado o seu depoimento e ele vai ser submetido a exame também para constatação das lesões. Mas o advogado de Luan adiantou que ele não vai se apresentar à polícia. Mesmo assim, a investigação vai continuar. Houve menção à arma de fogo na ameaça, que é crime de ação penal pública incondicionada. Daqui para frente, o inquérito transcorrerá sem a necessidade da manifestação de vontade do jogador ou de qualquer de seus amigos. Luan chegou ao Corinthians em 2020 como a principal contratação do clube para aquela temporada. Esperava ser ídolo por aqui, mas não conseguiu. Estava afastado do time desde o ano passado e acabou virando alvo de torcedores que entendem a paixão pelo clube como um salvo-conduto para cometer qualquer tipo de crime. Há pouco mais de 2 semanas, a torcida do Santos forçou o encerramento antecipado de uma partida contra o Corinthians na Vila Belmiro, lançando bombas na direção dos jogadores em campo. Quando os casos acontecem dentro ou no entorno dos estádios e em dias de jogo, é o juizado especial do torcedor que atua para punir torcedores infratores. Hoje aqui na Vara nós temos 30 torcedores que se encontram afastados. Toda vez que tem jogo do time, ele é obrigado a se recolher no quartel da PM e aguardar o jogo encerrar. Mas as ações que acontecem fora desse contexto ou com um grau maior de periculosidade acabam na justiça comum. Um dia antes daquele mesmo jogo na Vila Belmiro, a torcida do Corinthians cercou o ônibus do time para protestar. No outro caso recente, torcedores do Santos cercaram e ameaçaram os jogadores Natan e Lucas Pires na saída de uma festa quando estavam de folga. Essa sequência de atos violentos aconteceu num período de menos de um mês e só aqui no estado de São Paulo. Ontem, a insatisfação da torcida do ABC de Natal pela derrota para o Criciúma se transformou em agressão. Esse vídeo postado pela esposa de um jogador mostra atletas no estacionamento do estádio depois que carros foram apedrejados. Até quando nós, no futebol brasileiro, vamos estar vivenciando essa situação? Vem essas pessoas achando que
através desses atos de uma violência, de tacar uma pedra que pode pegar numa criança, pode pegar em qualquer pessoa, né? Numa rede social, o atacante Tony Anderson postou a foto da pedra que atingiu o carro de um companheiro e fez um alerta sobre o risco que a família dele correu. Jogaram pedra a 5 metros do meu filho de 2 anos. O Ministério Público do Rio Grande do Norte diz que vai investigar. Alguns vândalos já teriam sido identificados, mas ninguém foi para a polícia. Quem está do outro lado vendo e fala assim, pô, o cara foi lá, intimidou o atleta de futebol, apareceu na rede social, saiu como valentão, como maneiro, como legal, e não aconteceu nada com ele. Eu vou fazer isso também, né? 2 horas depois de agredirem Luan no motel, os 7 torcedores estavam tranquilamente numa lanchonete no centro de São Paulo. Chegaram a fazer uma foto com o título "Alvo Encontrado". A partir dessa foto, a polícia fez o reconhecimento deles. Agora, são investigados pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma e lesão corporal. 2 torcedores desse grupo já se envolveram em outro caso policial. Danilo Silva de Oliveira, que é dirigente da torcida organizada Gaviões da Fiel, e Reginaldo Coelho estavam entre os 12 presos na Bolívia, suspeitos da morte de um adolescente atingido por um sinalizador numa partida pela Libertadores da América há 10 anos. Um torcedor menor de idade, que também estava no estádio, assumiu a responsabilidade pelo disparo, mesmo não sendo um dos detidos. Eu trouxe o sinalizador lá na minha mochila lá. 4 torcedores do Corinthians chegaram a ficar mais de 5 meses presos na Bolívia. A investigação lá não encontrou provas da participação de nenhum dos 12 torcedores acusados pela morte do adolescente. Todos foram liberados para voltar ao Brasil. Sobre o caso de Luan, a torcida Gaviões da Fiel informou que está colaborando com as investigações. Em nota, a direção do Corinthians afirmou que a agressão foi injustificável e que presta assistência ao jogador. Luan segue sem chance de jogar e sem saber se ficará no clube paulista até o encerramento do contrato no fim deste ano. Desde terça-feira, dia do ataque no motel, temos tentado ouvir a versão dele e dos amigos sobre o incidente. Procuramos ainda o presidente do Corinthians e outros jogadores de futebol que já tiveram problemas com torcedores. Ninguém quis gravar a entrevista. Um silêncio que parece mais evidente como é tensa essa relação com os torcedores, especialmente os das torcidas organizadas.